pessoal, tudo bem? Aqui é a Andreia e eu tô retomando com as atividades do nosso canal. Hoje eu vou falar de volta às aulas. Então vamos falar aí do início do período letivo, que costuma ser um pouco estressante para os pais de crianças ou adolescentes com deficiências, e isso acontece porque é a época de fazer matrícula. E a gente sabe que apesar de estar na lei que ninguém pode recusar a matrícula de criança ou adolescente com deficiência, as escolas ainda fazem isso. Isso e mais um monte de coisa que não pode, que não está previsto em lei. Então, faz uns 2 dias eu pedi para as pessoas comentarem na página, me falarem um pouquinho o que elas andaram ouvindo por aí de escolas. Conversei com o nosso consultor jurídico da página, que é o professor Marcelo Valho, e trouxe aqui algumas respostas sobre como proceder para vocês. Então vamos começar aqui com 2 casos de recusa de matrícula diferentes, tá? Um é a Antônia, que falou, ó, meu filho estuda em escola há 3 anos, esse ano quando fui fazer a matrícula dele, a diretora da escola olhou pra mim e falou que existia escola pra esse tipo de criança. Visitei uma escola, me mostraram toda a escola, o que ele queria, tudo, falamos dos valores, estava tudo certo, até ao falar que ele era autista. Aí a coordenadora me disse que iria falar com a diretora e me retornaria. Bom, estou desde novembro esperando a ligação. Bom, então o caso número 1, a gente está falando de algo que é muito comum, que é as escolas inventarem desculpas, ou às vezes nem isso, né, para recusar a matrícula da criança autista ou com outro tipo de deficiência. O que eu sugiro para vocês nesse caso, peçam essa recusa por escrito. É um problema, né? Porque é óbvio que as escolas, as diretoras não são bobas e vão se recusar a dar isso por escrito. Se você conseguir, beleza. Se não conseguir, tem outras formas de você poder denunciar essa escola. Uma delas é com prova testemunhal, ou você pode ir até um cartório e fazer uma ata notarial. Se você fizer essa ata notarial, você pode, com base nela, ir ao Ministério Público ou até a uma delegacia para denunciar essa escola. Gente, mas por que delegacia? Porque isso é crime, de verdade. Vamos agora falar do caso de número 2, que também é super frequente, que é a escola cobra uma taxa extra do aluno com deficiência, ou fala que a mensalidade dele vai ser maior, ou fala que ele vai precisar de uma ajudante e por isso ela vai ter que cobrar essa taxa da ajudante. Também não pode. Qualquer custo é a escola que tem que arcar. Nunca esse custo pode ser repassado para os pais. Então você também deve ir a uma delegacia ou ao Ministério Público fazer essa denúncia de cobrança extra. Vamos falar do caso número 3, porque é um caso que eu recebi falando de uma cidade específica, mas eu sei que isso está acontecendo muito por aí. Nas minhas andanças pelo estado no ano passado, eu acabei percebendo um desmonte mesmo generalizado da educação inclusiva no estado. Aqui em Sertãozinho, São Paulo, os alunos com necessidades especiais da rede municipal não poderão iniciar as aulas junto com os demais. O município não contratou as cuidadoras. Querem contratar estagiário de pedagogia no lugar das professoras e ainda assim com previsão para abril. Até lá as crianças ficarão sem poder assistir aula. Gente, para começar, as crianças são alunas da escola, elas não são alunas das moderadoras escolares ou das cuidadoras. Não tem de ficar fora da escola até abril porque não tem cuidadora. Em segundo lugar, quem vai precisar entrar com uma ação civil pública contra o município, porque esse tipo de coisa afeta muita gente de uma vez, é o Ministério Público. Então, mães, se organizem, se juntem e vão lá no Ministério Público pentelhar, porque o Ministério Público precisa fazer alguma coisa a respeito. Número 4, que eu também recebi muito aqui, que eu vi muitos comentários no post que eu fiz. A escola me falou que já tem uma criança autista ou com síndrome de Down ou com paralisia cerebral na classe dele dessa idade e que tem uma cota, então eles não vão poder aceitar o meu filho para não ficar com mais de uma criança. Gente, não existe, tá? Simplificando. Não existe brecha na lei, não existe isso previsto em lei, não tem isso de que tem um máximo de alunos com deficiência numa classe. Você também pode ir à delegacia fazer uma denúncia ou também pode ir ao Ministério Público nesse caso. Queridos e queridas, eu sei que é difícil, parece que é tudo processa, mas assim, a gente não vai conseguir mudar as coisas sem judicializar muitas vezes. As escolas não vão mudar de atitude sem elas sofrerem as consequências legais, tá? Sem a gente buscar os nossos direitos. Você não vai querer processar a escola onde o seu filho está estudando, ou você não vai querer forçar uma escola que não quer o seu filho a receber o seu filho. Eu concordo com vocês, então assim, não coloque seu filho nessa escola, se for possível, e processe. Nós temos leis maravilhosas com relação à inclusão, nós temos leis muito bacanas
que garantem o direito da criança e do adolescente com deficiência de frequentar a escola regular com todas as adaptações necessárias para isso, porque se a lei existe, significa que a gente pode judicializar para que ela seja cumprida. Então, que a gente não veja essa questão da educação inclusiva, da escola aceitar a matrícula do nosso filho como um favor. Não é favor, gente, é obrigação, porque está na lei. Nossos filhos são cidadãos e eles têm o mesmo direito que as outras crianças têm de ir à escola para aprender. É isso que eu queria deixar para vocês de recado hoje. Continuem seguindo o canal, porque vem mais novidade. Um abraço para vocês.